Hoje eu quero falar sobre o pior livro que eu já li na minha vida. Deixando bem claro aqui, eu não gosto de falar mal de outras obras, né? Principalmente se forem livros brasileiros, porque afinal de contas sou uma autora de livros brasileira. Mas tem coisas que a gente não pode deixar passar batido e tem alertas que a gente precisa fazer. E vocês vão entender o porquê que eu vou fazer este vídeo falando muito mal dessa obra. Bem, primeiro eu vou começar falando como eu descobri essa pérola, né? Foi através da internet, eu tava indo numa timeline de uma rede social qualquer e apareceu um vídeo com curiosidades da novela Alma Gêmea da Globo. Sim, gente, foi muito aleatório desse jeito mesmo. E dentre essas curiosidades dizia que um autor de um livro chamado Chuva de Novembro, de 1997, estava processando a Globo e o Valcir Carrasco por plágio, porque ele dizia que o seu livro foi aí a inspiração, vamos dizer assim, né? Foi copiado, na verdade, pelo Valcir Carrasco e pela Globo. Enfim, moveu um processo, eu acho que não acabou não dando nada. Como eu sou uma grande fofoqueira, pensei, quero ter a minha própria opinião. Quero ler este livro e tirar as minhas próprias conclusões. Afinal de contas, sou uma pessoa muito curiosa. Primeiro, eu vou falar sobre as minhas considerações do livro e depois eu vou falar se eu acho que foi aí plágio ou não. Não que eu seja alguém para dizer o que foi ou não, mas a minha percepção. O autor, Carlos de Andrade, que inclusive não achei nada sobre ele praticamente, porque quando eu botava Carlos de Andrade, escritor, vocês adivinham o que acontecia? Sim, vinha coisa sobre o Carlos Drummond de Andrade, então não achei muito, mas pelo que eu entendi, esse autor já faleceu, né? Vi alguém falando numa resenha, porque ele tem um público bem apaixonado por este livro, ele não foi um sucesso absoluto, mas ele teve sim o seu público, ele teve 2 edições, então muita gente conhece, e inclusive muita gente até hoje faz resenhas maravilhosas sobre ele, o que eu acho um absurdo completo. O Carlos disse que essa história é real, aconteceu realmente com ele, e estava ele um dia em um bar, né, começa ele narrando da visão dele, bebendo, afogando as mágoas, porque ele tinha aí gastado tudo o que podia e o que não podia em uma peça de teatro que ele tinha roteirizado e não deu certo. Então ele tava lá, afogando as mágoas, pensando o que ia fazer da vida, e apareceu um cara com uma menina, né, mas era um casal aí, e ele era muito rico, deu parabéns pela peça, falou que tinha assistido, e aí o Carlos falou, olha, eu acho que não vai dar pra continuar, porque eu me endividei, não deu muito público, e ele falou, não, meu amigo, eu sou muito rico, meu nome é Caio Graco, prazer, toma aqui o cheque, pague suas dívidas, continua com a peça até o final, tá tudo certo. E daí o Carlos falou assim, nossa, Caio, mas como que eu vou retribuir? E o Caio falou, um dia você vai contar a história do meu grande amor, e puxou a menina para junto dele. E aí ele disse, não, tudo bem, então, muito obrigada. E aí dá a entender que a menina é muito jovem. Eu fiz uns cálculos ali meio Nazaré e deu 13 anos, mas eu pensei, não, imagina, gente, não. Eu devo estar louca, devo estar confundindo, sei lá. E eu acho que isso foi o meu inconsciente tentando ignorar pra eu seguir lendo. Porque se eu tivesse entendido, eu não teria continuado. Eu não sei, gente, coisas da minha cabeça. Mas continuei também muito movida pela curiosidade. E o Carlos, então, vai para a mansão do Caio, vê que ele é um homem muito rico mesmo, vê um quadro daquela menina que ele estava aquele dia no bar, mas ele disse que ela era um pouco diferente. E aí ele liga as fitas para começar a gravar, e aí o Caio começa a falar e passa para a visão dele. Lembrando que a gente não sabe o que aconteceu com a menina, a gente só sabe que ele sofreu uma desilusão e não sabe qual desilusão foi. Então o Caio começa a contar sobre a vida dele, que é uma história bem, assim, irrelevante. Ele era um menino, foi criado pela mãe e pela avó, porque o pai desapareceu na ditadura quando ele tinha 8 anos, então ele foi muito puro, muito ingênuo, né? Ele cresceu cercado só de mulheres que eram muito religiosas, e aí ele não tinha contato com o mundo, né, como ele chamava. E aí ele era muito puro, o que eu já achei um absurdo, porque menino, adolescente, com 17 anos, puro, né, porque daí ele narra quando ele tinha 17 anos, achei um pouco meio historinha pra boi dormir, mas tudo bem, passou. Um dia ele estava lá na igreja, e aí viu que tinha uma festa do lado, e ele pula o muro de uma maneira bem instintiva mesmo, porque ele era bem obediente, e ele encontra uma menina no meio da festa, chamada Caressa, que ele se apaixona perdidamente. E a menina também se apaixona por ele. E eles têm ali um rolinho, dão um beijinho, assim, e ele diz que ele não sente maldade, que é só uma ternura, que é uma coisa bem fantasiosa, assim, bem que não faz nenhum sentido. E aí ele vai atrás da Caressa, dessa menina,
e acaba indo nessa casa onde foi a festa, acha a prima dela, e a prima dela, pelo que dá a entender, estava apaixonada pelo Caio, e o Caio a rejeita, diz, não, desculpa, eu estou apaixonada pela sua prima, e daí ela fica muito triste, e aí ele vai atrás da Caressa, acha ela, né, e a Caressa está doente de amor, esperando por ele, e aí a mãe da Caressa o recebe muito bem, e ela é uma mãe muito liberal, porque ela deixa a filha de 13 anos namorar com um marmanjo de 17, o que eu já achei o primeiro absurdo dessa história, mas não é o pior. Além de tudo, só um detalhe que não faz diferença para a história, mas que me deu mais nojo ainda, é que essa mãe da Caressa, além dela deixar este absurdo acontecer, ela é uma filha da intolerante religiosa. Ela, assim, gente, dá muita raiva, ela é uma desgraça. Não vou falar dessa mulher, é só um comentário de uma coisa que me deu nojo na história, além de todos os absurdos, tem mais esse. Dois elementos aí que a gente tem durante esse namorico dos dois aí, é o quadro que ele manda fazer da Caressa, ele pede para um pintor fazer um quadro dela, né, do retrato dela, e ele dá ali umas rosas para ela e rouba uma que ela pediu para ele roubar, e ela botou todas as rosas fora e ficou só com a roubada, porque ela dizia que a rosa era o símbolo do amor deles. Então a gente tem esses dois elementos que também tem na novela, a rosa e o quadro, né, que a gente sabe muito bem, quem assistiu lembra ali do retrato na mansão e lembra da rosa, né, que na novela é branca, mas que no livro é vermelha. Inclusive a rosa é a capa deste livro, que é a segunda edição, o que eu acabei lendo. E aí, assim, é um namoro chato, daí mais pro finalzinho desse relacionamento, a gente... o autor quer dar a entender que a Caressa, que é uma menina de 13 anos, que tem malícia, mas que o Caio, que é um rapaz de 17, não tem, e que é ela que apresenta pra ele a malícia, a sexualidade, né, que ele começa a ficar excitado por conta dela. E, gente, é meio... É demais, assim, é demais, porque aquilo ali... o machismo é escancarado. É a mulher que é o pecado, é a mulher que é a maldade, é ela que tem o homem, ele é puro e a mulher o corrompe. Vocês percebem que o discurso já começa errado aí. Eu já comecei a ficar muito incomodada, mas como eu não desisto de um livro na metade, falei, não, eu vou ler até o final. E foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida. O namoro deles dura ali um mês, mais ou menos, um mês e pouco. E aí, um dia, a prima lá, que, enfim, gostava do Caio, armou pra eles se separarem. Um rapaz meio que sequestra a Caressa e essa prima coloca na bebida do Caio uma poção e aí dorme com ele, enfim, é bem coisa de novela mesmo. Isso, inclusive, acontece na novela Alma Gêmea, né? A personagem lá da Cristina, que é a prima da Luna, ela coloca uma coisa na bebida do Rafael pra passar a noite com ele e mentir que tava grávida. Então também tem esse elemento, mas isso é bem clichê em várias histórias, então isso não quer dizer muita coisa. E aí essa prima armou pros dois se separarem e acabou dando um desencontro. O Caio achou que a Caressa tinha o traído, a Caressa acreditou que o Caio não a queria mais, e aí deixou uma carta e fez toda uma cena e se jogou na frente de um carro, mas sem intenção de... Ela queria só chamar a atenção, porque ela era bem birrenta e, gente, ela era uma adolescente de 13 anos, é normal ela ser insuportável mesmo, né? Mas aí, nessa de se jogar na frente do carro, a menina acaba batendo a cabeça no paralelepípedo, e morre. Vai de base, vai de arrasta pra cima. Aí o Caio fica muito mal, muito desiludido com a vida. O mordomo, o motorista dele, na verdade, que é quem levava ele lá na casa da menina, era meio que cúmplice dele, é espírita, levou ele num centro espírita e lá médium incorporou a Caressa e disse que estava voltando, que estava vendo uma luz ali que estava voltando pra Terra. Dava a entender que ela estava reencarnando. Porque a gente meio que já esperava isso, né? Afinal, na novela Alma Gêmea é o que acontece com a Luna. Então, eu já esperava os plots principais ali. Quando eu via pra onde estava se encaminhando, não foi nenhuma surpresa pra mim. Passam-se os anos, na verdade passam-se 13 anos. O Caio se torna um homem muito amargurado, muito desiludido com a vida, exatamente igual o Rafael, da novela Alma Gêmea, né? Quem acompanhou aí o personagem do Eduardo Moscoff sabe que ele tem essa personalidade, inclusive ele é bem chato também na novela. E o Caio também é insuportável. E o Caio se tornou um homem muito rico, sem ninguém, a mãe e a avó já faleceram, então ele é sozinho com os funcionários dele da casa, inclusive com aquele motorista, que é o braço direito dele, né? E então ele se torna professor, porque ele realmente não tem o que fazer, né? Foi ser professor da rede estadual ali, foi dar aula de filosofia, se não me engano. E aí ele dá aula para o ensino fundamental, dá aula para pré-adolescentes. Aí um dia ele estava lá na escola e viu que na frente, ele estava numa escola, ele foi parar na frente de uma escola, não a que ele dava aula, e ele viu que tinha uma menina exatamente igual a Caressa, o primeiro amor dele, só que era uma menina. E ele começa a seguir aquela menina, que nem um louco, que nem um criminoso mesmo. E ele seguia ela e ficava parado na frente da escola, e ela percebeu, e ela trocava olhares com ele, então já começa aí o absurdo. Aí tá, ele parou de lá, eis que um dia ele estava dando aula na escola onde ele lecionava, e na sala dele adentra uma aluna nova,
E quem é essa Luna? Sim, aquela menina que ele viu na frente da outra escola. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Adivinhem o nome dela? Sim, Caressa. O mesmo nome do primeiro amor dele. E aí acontece uma coisa que... Só contando. A Caressa, então, né, o grande amor da vida dele, voltou, entre aspas, nessa menina, pelo que dá a entender. Só que a menina tem 13 anos e agora ele não tem mais 17, ele tem 30. Então ele tem ali um lapso de lucidez e resolve se afastar, e resolve pedir exoneração, ir para outro país, porque ele diz que é muito, muito errado aquilo. E aí eu já senti, isso aí é para legitimar o que vem a seguir, e dito e feito. Porque o que acontece? Ele fica muito doente, ninguém sabe o que ele tem. E ele só melhora quando ele desiste de ir embora e volta a dar aula na escola. Porque aí o mordomo, que é espírita, que levou ele lá na mesa mediúnica, fala pra ele que ele não pode fugir do destino dele, porque afinal a espiritualidade estava dando um presente e ele não poderia negar. Ou seja, a espiritualidade estava dizendo para ele: Caio, cometa um crime, por favor. Aí era óbvio que isso ia acontecer, porque eu pensei, eles querem deixar bonito pro cara pra dizer assim, não, mas ele tentou fazer o certo, mas é que foi mais forte que ele, porque se ele não ficasse com essa menor de idade, que ainda não tem consentimento, ele ia morrer, então ele não teve escolha, coitadinho. E, gente, assim, eu vou poupar vocês dos detalhes, mas é um romance, outro nome, nojento. Eles têm ali a primeira noite, né? E aí descreve, e aí é muito, muito nojento. Muito nojento. Não sei como é que eu consegui ler, né? Eu li assim entre uma gorfada e outra. E aí só eu quero deixar uma coisa que eu não tinha dito. A menina, a Caressa 2, ela é muito fã de Guns N' Roses. E aí o livro é Chuva de Novembro por causa da música November Rain do Guns N' Roses. Então ela é muito fã, eles vão no show. Então ele, se sente jovem outra vez, e aquela coisa. Enfim. E, gente, eu sei que ele é um livro datado. Ele é um livro de 1997, né? Essa edição que eu li. E a história aconteceu, entre aspas, no início dos anos 90. Mas isso é um absurdo em qualquer época. E, digo mais, ele tem resenhas de gente há um ano atrás falando que este livro é maravilhoso. Mulheres achando essa história linda. E aí eu fico pensando, a gente evoluiu mesmo? Porque se a gente tem gente agora dizendo que este livro é uma história de amor e não de vulnerável, alguma coisa está muito errada, não é mesmo? Enfim, até os passarinhos se revoltaram agora, vocês ouviram? Acontece uma bomba em determinada parte no final do livro. Ele descobre que a Caressa tem esse nome porque sim, foi uma homenagem a Caressa 1. Porque afinal de contas, quem é a mãe da Caressa 1? A prima invejosa. Que eu esqueci o nome. Enfim, irrelevante. É a prima invejosa. Vamos chamá-la de Cristina, afinal é o nome dela em Alma Gêmea. Não estou dizendo que é plágio, apenas pegando referência, ok? E vocês já estão aí ligando os pontos? Quem que passou uma noite com esta prima? 9 meses antes dessa menina supostamente nascer? Sim, o Caio. Então vocês agora se deram conta do que aconteceu? Quem é o pai da Caressa? 2, o Caio. Pelo menos é o que diz nessa parte do livro. E aí eu larguei o meu celular e falei, não, chega, pra mim chega. Quando eu acho que um absurdo é o pior, vai acontecer uma coisa mais absurda ainda, não estou aguentando, quero vomitar, quero sair daqui, quero correr, quero me jogar na jogada. Mas eu pensei, não, calma, Natália. Você não leu o final ainda, vai que ele não é. Apesar de já ser um absurdo, eu pensei, não, vai que ele não é, vamos lá, porque eu quero afinal falar mal deste livro, eu já estava empenhada, eu não vou falar mal desse livro, eu tenho que falar mal dele, preciso fazer a minha parte e falar mal desse livro. Aí respirei fundo e segui, pois né, já estava no final, então, o que é um peido pra quem tá cagado, já diria minha avó. Essa descoberta do Caio sobre a paternidade da Caressa gera um caos. Porque aí ele fala com a tal da prima e ela fala que botou um nome e eu não admiro que ela seja a cara dela, porque você dormiu comigo pensando nela, você pensava nela, você viu meu rosto, né, do rosto dela em mim. E aí ele fica horrorizado e ele se afasta da Caressa, a Caressa não entende, e aí depois a mulher conta pra Caressa, e o que a Caressa faz? Sim, gente, ela comete aquela palavrinha com S. E aí, a gente fica assim, meu Deus, ele destruiu a vida da menina 2 vezes. Porque na primeira vez ela também morreu por causa dele. E na segunda ela também morre por causa dele. E aí quando ele estava lá no hospital, porque eu acho que ela chegou a ser socorrida, internada e tudo mais, ele conhece um homem que se apresenta como o pai da Caressa, né? E aí ele supõe, mas é adotivo e blá blá blá.
Só que o homem fala que a Caressa nasceu prematura de 7 meses. E a gente fica, não, como assim? Ela nasceu prematura, então ela não é filha. E aí ele supõe a mesma coisa que a gente, que ela não é filha dele. E que a menina, além de tudo, morreu por uma mentira. Então, assim, e aí a mãe da Caressa é internada num sanatório, porque ela enlouquece, porque ela diz que destruiu a vida de todo mundo, que ela já tinha botado o nome dela, da prima, na menina pra aliviar a culpa, mas ela não melhora nunca, né? Ela começa a beber e tudo mais, então a menina, a Caressa 2, sofre muito com a mãe que bebe, enfim, né? É uma história bem, bem pesada. Então, assim, essa coitada dessa alma veio 2 vezes pra Terra pra sofrer por causa deste homem. Não é muito diferente da novela Alma Gêmea, né? Que insuportável que aquele personagem do Eduardo Moscovis, né? Hoje a gente consegue ter essa visão. Antigamente a gente não tinha. Lembrando que em Alma Gêmea, pelo que a gente entende, a Serena já é maior de idade, né? Então não é essa coisa tão absurda quanto uma menina, uma criança com um homem, né? É assim um troço que, gente, eu quero encerrar o vídeo, eu não quero mais falar sobre isso, porque isso tá me dando muito nojo, mas tá me fazendo bem botar pra fora. Eu espero que vocês me deem a mão aí e sigam comigo nessa. Não sei nem mais o que eu falo. Depois de descobrir que a menina não é filha dele, que ele largou dela em vão, que, enfim, foi tudo uma armação da mulher outra vez e coisa e tal, o Caio chama o Carlos, né, para escrever aí a história, que foi quando eles se encontraram, e aí ele também comete aquilo que começa com S, e aí a gente fica assim, que bela... E é isso, esse é o final do livro, os dois morrem. Bem, se eu acho que é plágio ou não, tô até sugada aqui depois de falar dessa história toda. Mas vamos lá. Se eu acho que é plágio, gente, eu não sou ninguém pra falar o que é, o que não é. A justiça não considerou plágio, né? Até porque existe uma linha muito tênue entre inspiração e plágio. Não é tão difícil 2 pessoas terem uma ideia parecida. Mas assim, Natália, minha opinião, este livro tem muitos elementos que a gente encontra na novela. O primeiro é o plot da reencarnação, né? Mas aí também o autor não pode querer exclusividade desse plot pra ele, e a gente entende isso. Daí a gente tem um quadro que ele tem na mansão dele, né? O Rafael tem o quadro da Luna e o Caio tem o quadro da Caressa, que ele tinha dado de presente, e a mãe dela devolve pra ele quando ela acaba falecendo. Então a gente tem o quadro também. A gente tem a Rosa, que é inclusive a capa da edição que eu li, do livro de 97. Então aí já são 3 elementos. A gente tem a prima invejosa que arma todo aquele cerco, né, que não é o mesmo que ela arma na novela pra roubar as joias, mas ela faz essa armação, ela dá um negócio pro Caio beber, igualzinho a Cristina fez na novela, uma época ali pra enganar eu ia dizer o Petrúquio, não é o Petrúquio, é o Rafael. O Petrúquio é outro personagem que inclusive eu gosto, apesar de também ser problemático, mas eu gosto do Petrúquio, passa um pano pra ele. Não é sobre Cravo e Rosa que nós estamos falando aqui. Foco. Tem também o motorista / mordomo dele, que é espírita, que na novela a gente tem ali um personagem que traz essa questão da reencarnação pro Rafael. Ó, quem sabe a Serena não é a alma da Luna que voltou. Então também tem esse personagem ali que eu acho que ele se equivale. Tem o protagonista rico e solitário, né, que ali é o Caio e o Rafael, eles têm a mesma personalidade nesse sentido de nunca ter superado a morte do primeiro amor. Na novela a gente tem a Cristina entregando a alma pro diabo e no final o diabo vindo buscar ela, né, através ali do espelho. No livro, o autor dá a entender que a cunhada da mãe da Caressa faz uns rituais satânicos. Gente, que não tem nada a ver, porque ela simplesmente é uma mulher do candomblé que estava organizando ali uma gira de esquerda, uma gira de Exu e Pombagira. E eu sou de Umbanda, não sou do candomblé especificamente, mas eu fiquei muito puta com a maneira que foi retratada o ritual ali deles no livro, e foi colocado como se fosse uma coisa do mal. Inclusive, na parte ali que o motorista chama ele pro centro espírita, ele fala, não, mas isso aqui sim que é uma religião que faz o bem, isso aqui sim que é bom. Bom pra ele, branco, né? Porque daí se é uma coisa de matriz africana já não é bom. Mas enfim, ele quer dar a entender que a religião da cunhada da mãe da Caressa é uma religião do mal, e ali a mesa de espiritismo é uma religião do bem, e sabemos que não é assim que a banda toca. Isso é tudo racismo e intolerância religiosa. Concluindo dessa salada de frutas e palavras e discursos toda, eu, Natália, se fosse apostar, diria que o autor da novela se inspirou neste livro. Ah, não é um livro muito conhecido. Ele não é, mas ele tem um certo público e não é muito difícil chegar na mão dele. Mas eu vi uma entrevista do Valcir Carrasco nessa reportagem dizendo que sequer conhece o livro. Então, se ele falou, tá falado,
né? Agora, se é verdade ou não, eu não sei, mas eu não posso botar a palavra dele à prova, porque afinal de contas a justiça decidiu que não foi plágio. A minha opinião é essa. Acho muita coincidência, acho que tem muito elemento, bastante elemento, mas quem sou eu, não é mesmo? Bem, gente, eu queria não só agradecer, mas também pedir desculpas por esses vídeos, porque, enfim, despejei toda a minha raiva, todo o meu rancor, mas tô me sentindo um pouco mais leve agora. Espero que vocês tenham aí dado as mãos e me ajudado nessa, acompanhado isso comigo. E aí, enfim, né, não gosto de falar mal de obras, como eu falei, mas assim, existe diferença entre um livro ruim e um livro que legitima um crime. E a gente sabe que menor de 14 anos não tem consentimento de nada, portanto, se alguém se relaciona com esse menor, ele não está namorando essa pessoa, ele está cometendo um crime. Então, por favor, gente, quando forem escrever livros, não precisa ser um livro bom, mas não incentivem crimes, tá? Já é um bom começo.